Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana e hoje iniciando a leitura da 11ª porção de nossa bendita Torá, a Parashá Vaigash, 11ª porção. Hoje iniciamos a leitura das diárias, das 7 aliot, e eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que estão conectados conosco, a você que diariamente participa de nossas transmissões, no nosso serviço, no Shabbat, nas festas, a todos que nos acompanham, Baruch Hashem, que Deus abençoe a todos, o Eterno os abençoe grandemente. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. Eu sou o Morem Malachi Ben Israel e estamos aqui, início da semana, primeiro dia da semana. Hoje, pelo calendário judaico, é 1º de Tevet, iniciando um novo mês do calendário judaico, mês de Tevet, Rosh Hodesh. A todos, desejamos aí a todos Rosh Hodesh um feliz mês, que esse mês possa trazer para você muitas alegrias e realizações. Então, hoje faremos a leitura da primeira aliá, capítulo 44, do verso 18 até o Passuque 30. Então, hoje, 1º de Tevet, Rosh Hodesh, início do 10º mês do calendário judaico, e estamos no dia 21 do mês de dezembro, do ano de 2025. Então, sejam todos bem-vindos. Pedimos para você que ainda não está inscrito, possa se inscrever em nosso canal e também deixar o seu like dessa transmissão, ok? Vamos então à leitura da primeira aliá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E chegou-se Judá e disse: Meu Senhor, que fale teu servo uma palavra na presença de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és igual ao faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos pai velho e filho da velhice, pequeno, e seu irmão morreu e ficou somente ele, de sua mãe, e seu pai o amou. E disseste a teus servos, fazei-o descer a mim, e porei os olhos sobre ele. E dissemos a meu senhor: Não poderá o moço deixar a seu pai, e se deixar a seu pai, morrerá? E disseste a teus servos: Se não descer vosso irmão menor convosco, não tornareis a ver meu rosto. E foi quando subimos a teu servo, meu pai, e anunciamos-lhe as palavras de meu senhor. E disse nosso pai: Voltai, comprai para nós um pouco de alimento. E dissemos: Não podemos descer. Se vier nosso irmão conosco, desceremos, pois não podemos ver o rosto do homem se nosso irmão menor não está conosco. E disse teu servo, meu pai, a nós: Vós sabeis que 2 filhos deu à luz minha mulher, e saiu um de perto de mim. E eu disse: Certamente ele foi devorado, e não o vi até aqui. E tomareis também a este de perto de mim, e se lhe acontecer algum desastre, farei descer minha velhice com tristeza à sepultura. E agora, como irei a teu servo meu pai,
se o mancebo não está conosco, e sua alma está ligada à alma dele. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet ve'hayo lana tabetohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Nós seguimos com a leitura da história, né? Contando a história, né? Narrando a história de José e seus irmãos, desde o momento em que ele começa a contar para os seus irmãos dos sonhos que ele realmente havia tido. E vimos que os seus irmãos o ignoraram e não aceitaram mediante aquilo que José havia sonhado. Eles não aceitavam de maneira nenhuma que José fosse reinar sobre eles, até porque eles eram mais velhos, né, do que José. Então, vimos que a história, ela continua. Nós já estudamos a Parashá Miquetes e agora na Parashá Vaigash seguimos falando da história de José. Vaigash, ela significa e se aproximou. Então, estamos chegando, né, o momento em que José, Yosef, ele estará se revelando a seus irmãos, dizendo para eles verdadeiramente quem ele é. Porque os seus irmãos não sabiam, né? Não sabiam que quem falava com ele era o próprio José. Então, apesar da situação extremamente delicada, né? Judá mantém a calma e pede permissão a José para tomar satisfação dele. Então, vimos que Judá, de fato, foi corajoso, né? Porque ele, não conhecendo que o governador era José e as leis que regiam o Egito eram diferentes, caso não fosse ali a revelação de José, talvez Judá não poderia se aproximar dessa forma como ele fez. Mas Judá, ele teve um jeito, digamos assim, né? Ele agiu com sabedoria, Judá. Ele manteve a calma, ele manteve todo o cuidado para, de certa forma, não aborrecer o faraó, pensando também, né, no seu próprio pai. Então, e aí, então, ele mantendo toda a calma, ele consegue, de fato, reverter toda a situação. Então, nossos sábios vão nos ensinar que devemos manter a calma em contendas, né? Situações difíceis na nossa vida, quando tivermos alguma contenda, alguma situação a ser resolvida. É importante, né? A Torá nos ensina que devemos manter a calma, mantermos a paciência, a calma, saber falar, né? Não há necessidade da pessoa estar gritando, agir com respeito. Então, quando nós tratamos uma situação com respeito, a tendência é ser resolvido, né? Consegue se resolver. Agora, quando é na base do grito, né? Como se diz, aí normalmente as situações elas tendem ainda mais a agravar-se, né? Então, apesar da situação que era uma situação muito delicada, né? Judá, ele mantém a calma e pede permissão a José para tomar satisfação dele, né? Ao invés de partir para
a briga, né? E manter a calma propicia o desenvolvimento e também o diálogo, né? Construtivo. Então, foi dessa forma que José, na sua permissão, Judá, ele vai falar e as coisas vão se encaminhando para o bem, né? Então, nossos sábios dizem: mantenha calma em contendas difíceis, procure, através de um diálogo construtivo, chegar a um consenso, sem fazer uso da violência. Então, a violência não leva a nada, né? A violência, tratar uma situação com violência, pode, muitas vezes, piorar toda a situação. Então, temos que ter paciência, muito cuidado, e com paciência e com respeito, a probabilidade de dar tudo certo é bem maior, né? Então, é isso que a Torá nos ensina na aliá desse dia, né? Então, desejamos aí a todos um ótimo dia, uma ótima semana que está começando, um Shavuot Tov, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente, lhe guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Que seja uma semana repleta de grandes conquistas e realizações. E a você que hoje está completando mais um ano de vida, né? Nosso Mazal Tov, parabéns para você e felicidades, que Hashem lhe abençoe grandemente. Um ótimo dia, um excelente mês, que Hashem lhe abençoe grandemente, lhe conceda muitas bênçãos neste mês que estamos iniciando. Um Boker Tov, muito bom dia e Shavuot Tov. Fique com Deus. Shalom, shalom.